Olá, eu sou Carla Juliana e estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Essa é uma verdade que ela é real para nós cristãos. Mas será que mesmo assim é comum nós sentirmos medo? Nós devemos sentir medos? Afinal, a gente pode sentir medo? O tema do nosso bate-papo hoje é Cristo, a resposta para o seu medo. Nós estamos estudando o livro Mulheres Aconselhando Mulheres, de Elyse Fitzpatrick, e esse assunto está no capítulo 7 do nosso livro. Então, se você quiser adquirir o livro e nos acompanhar nessa leitura, certamente você vai ser muito edificada. E para a gente conversar sobre medo, mais uma vez estão aqui as minhas companheiras de podcast. Vocês já estão acostumadas com elas aqui, mas vamos novamente apresentar. Samara, Ana e Joelma. Meninas, vamos falar um pouquinho sobre os nossos medos. Vocês estão com medo de falar de medo? Sempre dá um medinho. Sempre dá, né? Mas faz parte. Com certeza nós temos medo, né? Sempre medo de alguma coisa a gente tem. E estamos aqui para estudar um pouquinho sobre isso hoje. É verdade. Samara, que é a mulher de fé e coragem. Você tem medo, Samara? Eu achava que... Não, medo, né? Nós temos. Acho que ninguém está isento de ter medo, né? Alguns temem a morte, alguns temem doenças, né? Eu tenho um medinho aí, né? E a gente vai falar sobre isso, né, Ana? Tem medo, Ana? Puxa, quem não tem? E será que é possível, mesmo nós como cristãs, tendo o Espírito que Deus nos deu, a palavra, a confiança no Senhor, é possível ainda a gente viver isento de medo ou a gente continua tendo medinho? Sim, ainda existe, sim, essa possibilidade, com certeza. Eu acho. Porque o medo ele tem várias funções. O medo ele nos protege também, né? Se você for afoito para tudo, você acaba... eu não tenho medo. Quando eu vou dirigir, eu vou a 200 por hora. Então, se ela vê uma onça correndo na sua direção, não tenho medo. Não, peraí, né? A gente precisa... O medo é necessário. E ele nos protege, né? Então, o problema não é o medo em si, né? Mas é sermos dominadas pelo medo, porque o medo, esse medo que você falou aí, inclusive a autora ela cita, né? Ela fala três tipos de temores. E um desses temores é justamente esse temor prudente, natural que nós temos, né? Que nos protege, que nos impede de atravessar uma rua sem olhar, de se jogar de um precipício, enfim, de fazer tantas coisas. Só que alguns desses temores prudentes, eles podem se tornar pecaminoso. É ou não é verdade? O que não pode, eu penso que não pode é deixar te paralisar, ele te dominar, te aprisionar, né? O medo ele não pode ter esse poder de te paralisar. Até porque esse temor pecaminoso, né, como a autora coloca, ele na realidade acaba minando a nossa confiança no Senhor. Porque a gente ter medo, a gente ficar ali um pouco preocupado, por exemplo, sei lá, você vai mudar de cidade. Você fica ali, né? Ai, meu Deus, estou indo para um lugar onde eu nunca morei, tem muitas coisas para resolver, né? E vou deixar tudo aqui na minha cidade para ir para um lugar onde eu não conheço ninguém, como é que isso vai ser? Então, esse medo, esse nervoso assim, que dá, ele é natural. Mas o que a gente não pode é deixar que aquilo nos paralise e que aquilo tire a nossa confiança que a gente deve ter no Senhor. Porque a gente ter medo é algo comum, é algo constante, muitas vezes é algo que até faz parte do nosso próprio temperamento. Então, a gente também precisa ter cuidado com isso. Mas é uma coisa que não pode nos dominar. Porque a partir do momento que aquilo nos domina e aquilo faz com que a gente pare de confiar no Senhor e aquilo faz com que a gente pare de acreditar que Deus ele é nosso Senhor, Ele é soberano sobre as nossas vidas e que tudo o que acontece com a gente está de acordo com a vontade dEle, isso passa a ser um problema. Porque você deixa de confiar em Deus para ficar ali alimentando aquele medo e você não faz mais nada. Você continua escrava, né, do pecado. Porque Exatamente. você está escrava do pecado, né? Porque o temor pecaminoso é um pecado. Isso. Então você não foi liberta, né, por Cristo. Exato. E com relação ao que o exemplo que você deu sobre
poder sair de onde você está e se mudar para um outro lugar. Mas, às vezes, o medo é tão grande da mudança que aí você, de repente, perde uma oportunidade. Eu não vou não, porque vai acontecer isso. Só pensa no negativo, né? No caso, o medo pecaminoso. Você só pensa no negativo e eu não vou conseguir, não vai dar, porque como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou resolver em família? E aí começa a surgir, né? Pipocar várias possibilidades e isso faz com que a pessoa paralise e não aproveita a oportunidade, né? E isso se torna ruim para ela, né? E ela deixa de confiar em Deus para confiar nas possibilidades negativas dela, nas circunstâncias negativas dela. Então, a autora afirma... Não, na verdade, antes disso, a palavra diz que, ao mesmo tempo... A palavra de Deus diz assim, eu não sei se isso é verdade, porque eu não fui conferir, mas diz que tem 365 não temas na palavra, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Que tem 300, sim, tem 366. É 66. 66 tem um a mais ainda do sexto. Que isso. Sério, eu não fui procurar, tipo assim, contar na Bíblia, mas a minha fonte é super segura. Samara tá igual jornalista. As minhas fontes são super seguras. Não revelarei. Então, é isso porque a gente tem um não temas para cada dia do ano, né? Mas também, ao mesmo tempo, a palavra fala que a gente deve temer. E aí, como que fica isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, entender um pouco sobre isso. Porque, por exemplo, a autora dá esse exemplo aqui, que quando os anjos, né, foram... no ato do nascimento de Jesus. No ato do nascimento de Jesus, quando os anjos foram lá avisar para os pastores, né, eles ficaram com medo, né? Se assustaram. E Jesus disse aos discípulos, não tem mais os que matam o corpo. E eles disse para eles não terem medo. Em outra parte, né, Jesus falou, não tem mais os que matam o corpo. Em Provérbios também diz, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos como vier. Ou seja, como é que Deus espera que a gente não tenha medo numa situação de medo? Como que é isso? A gente vê que em todas essas circunstâncias, Deus está presente. Então, se Deus está presente, a gente não precisa ter medo, Ele está ali com a gente, do lado. Quando a questão dos anjos, quando foi anunciar o nascimento de Jesus para os pastores, ele fala, não temas. Por quê? Eles estavam vindo da parte de Deus para dar aquele anúncio aos pastores. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz, não temais os que matam o corpo. Quem falou isso? O próprio Jesus. Então, não é para temer os homens. E porque se eles fizerem alguma coisa, é só com esse corpo. Né? Aí, em seguida, no mesmo texto, ele vai falar que... Espera nesse mesmo texto, ele vai dizer que... Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, temer quem? Quem não vai temer? A Deus. Porque Ele pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. E pronto. Então, esses não temais está relacionado a Deus. Então, a gente não tem que ter medo mesmo. A gente não vai ter medo de Deus. Aí vai vir um outro temor, né? Temor pecaminoso? Não, o temor santo. Né? O temor santo, santo. Mas esse aí é mais para frente. Vamos falar dele agora, não. Então, só para a pessoa que está nos ouvindo entender. Então, a gente não precisa temer aquilo que o homem pode nos fazer, né? E isso a gente pensa assim, temer é só algo físico. Mas a gente pode ter medo de não agradar aos outros, né? De não ser aceito, e a gente terminar vivendo uma mentira ou vivendo de uma forma somente para agradar as outras pessoas. Isso aí também é medo. Sim. E é um medo, acho que talvez mais comum, né? Porque a gente vive em comunidade, até mesmo dentro da igreja, né? Às vezes a gente não quer passar uma coisa que a gente não é. Não é, e aí fica naquela coisa ali. E a gente também pode ter medo de não alcançar as coisas que a gente acha que a gente precisa alcançar.
né? Eu, por exemplo, um pouco antes de casar, eu sempre sonhei em casar e ser mãe. E um pouco antes de casar, eu fui diagnosticada com endometriose e adenomiose. Eu já estava na investigação quando eu comecei a conversar com o Felipe, a gente estava pensando em namoro, e eu lembro que eu falei para ele, eu disse, olha, existe essa possibilidade. E quando a gente ouve isso, a primeira coisa que a gente pensa é, cara, não vou ser mãe, era uma vez. E aí eu lembro que a gente começou a namorar e tudo, começamos a namorar em outubro, em dezembro eu fiz um exame e de fato o diagnóstico foi confirmado, e o médico já queria me operar, porque os focos estavam num ponto um pouco complicado, podia, né, trazer consequências mais graves. E aí eu lembro que eu liguei para ele aos prantos. Eu choro por tudo. Quem é mais próximo de mim já sabe. O vento tá batendo em mim, eu tô chorando, sou terrível. E aí eu lembro que eu liguei para ele, assim, arrasada. Porque na minha cabeça eu pensei, cara, acabou, não vou engravidar, é isso, era uma vez. E aí eu lembro que eu liguei para ele e a gente já tava com a data do casamento marcada, tudo certo. E aí ele disse para mim, a gente vai ter a nossa família. Sejam com filhos nossos ou não. E aí que eu chorei. Aí chorou, né? Aí foi cachoeira abaixo. E é muito curioso a gente parar para pensar que muitas vezes nós colocamos em nós, né, situações que não estão dentro do nosso controle, não estão ao nosso alcance, é o Senhor quem sabe. E isso quando eu fiquei nesse período, né, de tive o diagnóstico e tal, eu lembro que isso me deu muito medo, porque eu pensei, gente, eu não vou ter filhos, né? E hoje fiz a cirurgia, eu lembro que o médico disse, olha, a gente tratou, tá tudo certo, não tinha obstrução nas trompas, não tinha lesões mais graves. Ele falou assim, então dentro do ponto de vista médico, está tudo bem, né? E aí parece assim que foi o alívio, né, que precisava. A gente ainda, né, agora não, vamos esperar mais um pouco, estou fazendo alguns exames e a gente está vivendo nisso, mas hoje não é mais uma coisa que me dá medo. Não é mais uma coisa que me assombra do tipo, nossa, não vou ser mãe, minha vida acabou. Não. Até porque eu entendo que a gente vive para glorificar o Senhor. E nós podemos glorificar o Senhor com a nossa vida de inúmeras formas. Então não é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça ali, é aquilo que vai definir a vida da gente e que precisa nos deixar com medo e nos deixar temerosos. Então, é a gente saber confiar no Senhor e entregar os nossos medos e as nossas ansiedades a Ele, porque Ele cuida da gente. Amém. É verdade. E falando sobre... Vamos começar, então, falando sobre os temores pecaminosos, né? Como eu falei, a autora, ela cita 3 tipos de temores. O primeiro deles que a gente vai conversar é sobre os temores pecaminosos. O que são esses temores pecaminosos? Quem pode ler aí e falar sobre... Pega aí, Joel, uma colinha. Vamos lá. É de colão mesmo. É de colão. Diz assim, pela razão de Deus nos dar uma ordem específica para não temer, fica claro que é pecaminoso ceder a certos temores. Para muitos de nós, essa é uma verdade dura de aceitar. Nos sentimos justificados em nossos temores porque existem coisas assustadoras que podem acontecer a nós e aos nossos amados. No entanto, devemos procurar entender e lidar com as fontes de nossos temores da melhor forma possível, porque aquele que nos ama disse que alguns dos nossos medos são pecaminosos. As perguntas a seguir, aí ele dá umas 5 perguntas para a gente poder analisar o nosso coração. Fala aí essas perguntas. E essas perguntas, ela começa assim: o que cativa os meus pensamentos quando sou tentada a temer? O que fica ali no meu pensamento, tirando a minha paz, né? E que vai fazer você ficar com medo. Isso, e me preocupar além daquilo que é para preocupar, e isso gerando medo no meu coração. Aí eu tenho que pensar, responder essa pergunta. De quais maneiras permito que o medo me paralise e impeça de cumprir as responsabilidades que Deus me deu. Deus nos deu a responsabilidade de estarmos aqui. E isso nos deu medo. Deu medo. E até que ponto esse medo nos paralisou a ponto de não chegar aqui? Isso. Graças a Deus, isso não aconteceu. Não nos paralisou e nós estamos aqui. Então, esse medo nós vencemos. Mas outros medos na nossa vida,
eles têm nos paralisado? Quantas vezes temos deixado de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça porque a gente acha que não vai conseguir, acha que os outros vão pensar se não der certo e vão colocando um monte de argumentos e desculpas. Sabe uma coisa que você falou? Eu pensei, às vezes também, a gente tem medo do processo. Sabe? Porque a gente quer ter certeza de como vai ser... De que aquilo vai funcionar. De como vai funcionar e se não vai ter nenhum erro, nenhuma falha, se eu não vou ter um acidente de percurso. Então, a gente fica com medo do que vai acontecer. Então, a gente, às vezes, não quer passar pelo processo, a gente não quer fazer porque a gente tem medo de todo o processo, daquilo que o Senhor vai fazer, porque a gente não sabe. A gente precisa confiar, né? Exatamente. Outra pergunta que ele coloca aqui para a gente analisar o nosso coração, para ver se a gente está com medo pecaminoso, tenho tentado manipular ou controlar outros de alguma maneira, amigo, cônjuge, filho, colega de trabalho, por causa dos meus temores? Em outras palavras, me beneficio por cultivar meus temores? E aí, Samara? Não, eu ainda estou na 3, né? Eu ainda estou aqui na pergunta 3. Eu estou raciocinando aqui. Porque eu me vi, eu nunca fui uma pessoa de me importar com o que os outros pensam de mim, nunca fui uma pessoa tímida, né? Falo. E uma vez, a primeira vez que o pastor me chamou para orar na igreja, eu fiquei assim, como assim que ele me chamou para orar? Como que aconteceu isso? Aí eu fui, isso foi no domingo. Na quarta-feira eu estava no culto de oração esperando pelo pastor. Não sei se ele vai se lembrar disso. Eu esperei o fim do culto de oração. Pastor, o senhor me chamou para orar na frente, mas o senhor nem me perguntou. Aí ele disse assim, mas Samara, você não ora em casa? Aí eu oro. É oração. Mas pastor, é isso, Samara, é orar. É o que você faz na sua vida. Eu disse, tá. Depois eu me perguntei, por que eu estava aflita? Eu não sou tímida. Eu comecei a perguntar, eu não sou tímida. Só que eu me perguntei, meu Deus, será que eu vou orar direito? O que é orar direito? Aí eu pensei, o que é orar direito? O que os outros vão falar da minha oração? Exato. Mas quem vai falar da minha oração talvez não tenha coragem de orar. Talvez nem ore. Aí eu comecei a entender isso. Senhor, todas as vezes que o Senhor me chamar para orar, eu vou. Gente, às vezes quando me chama, eu vou assim, ó. Eu vou. Mas também não é só o temer das pessoas. Eu estou diante do Deus que está toda a igreja. Entendeu? Está toda a igreja, eu estou orando por todos eles, intercedendo, né? Então, é um temor santo, mas já chegou a ser um temor pecaminoso. Mas, graças a Deus, não é mais. Porém, eu cheguei a pensar isso. Mas o que aconteceu? A gente vai refletir sobre isso. Isso não pode me paralisar, me deixar de orar. Há um chamado, há um propósito, há um dom de oração. E entender que todas as vezes que me chamarem para orar, é um serviço. É um privilégio de orar, né? Amadas, vamos para mais um intervalo e voltamos já com o podcast Filhas de Sara. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara. Nós estamos falando sobre Cristo, a resposta para o seu medo. Nós estamos falando sobre temores pecaminosos, que são aqueles temores que nos fazem pecar contra o Senhor. Vamos dar continuidade aí, Joel, uma das perguntas? Vamos lá. Nós vamos fazer a quarta pergunta em que a gente está analisando o nosso coração para saber se temos o medo pecaminoso. E a quarta pergunta diz o seguinte: tenho tentado manipular ou controlar outros de alguma maneira, amigos, cônjuge, filhos, colegas de trabalho, por causa dos meus temores? Em outras palavras, me beneficio por cultivar meus temores? E aí, meninas? O que vocês acham dessa pergunta? Eu acho que isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes o nosso temor nos deixa na zona de conforto. E aí a gente, enquanto mulheres, né, ainda mais se nós já somos casadas, temos filhos, a gente acaba tendo um papel de influência muito grande dentro da nossa própria casa. Então, a maneira como a gente conversa, como a gente trata os outros e como a gente organiza as coisas dentro de casa, a gente acaba influenciando todo mundo para fazer aquilo que a gente quer.
Então, a gente precisa ter esse cuidado de não manipular os outros, porque a gente acaba ficando na nossa zona de conforto, alimentando o nosso medo, construindo ali aquela situação, e a gente não sai daquilo, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, e a gente também não acaba crescendo e desenvolvendo aquilo que o Senhor quer moldar em nós. Então, nós, enquanto mulheres, também temos esse papel muito forte de gerenciar o nosso lar. Então, quando a gente acaba gerenciando o nosso lar para fazer aquilo que o nosso coração quer e não aquilo que o Senhor quer, também é um problema. E a gente pode até influenciar os nossos filhos a terem os mesmos medos. Os mesmos vai medos. perpetuando aquele medo pecaminoso. Aquele medo, né? vai passando, né? Porque o filho vê, né? A mãe. E o que eu creio sobre Deus quando eu estou com medo é a última pergunta aí. É algo que a gente tem que pensar. Por exemplo, qual é o seu medo pecaminoso? O meu medo pecaminoso é acreditar que, às vezes, a situação é muito difícil e Deus não pode me ajudar a sair daquilo. Então, aí o que creio sobre Deus quando você está nessa situação aí? Eu tenho que trazer à memória que Deus é soberano, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e não existe problema tão grande que o Senhor não possa resolver, e não existe nada, absolutamente nada, que foge do controle do Senhor. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba, sem que Ele permita. Então, se aquilo está acontecendo, e se na minha cabeça aquela situação é algo tão difícil que não pode ser resolvida, eu preciso lembrar que aquilo está acontecendo comigo porque o Senhor permitiu. Então, eu tenho que ter em mente que aquilo está acontecendo porque Deus quer me ensinar algo. Ele quer me ensinar que eu preciso confiar mais nele? Muito provavelmente. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, eu até já falei isso para Carla, que eu, enquanto melancólica, tenho essa tendência de achar que tudo vai dar errado, de que tudo é muito difícil, e eu tenho o plano A, B, C, D, todas as letras do alfabeto. Então, eu preciso estar constantemente me lembrando que Deus é soberano, que Ele está comigo, e que não tem nada que eu não consiga sobreviver, porque eu sei que tudo acontece debaixo da vontade do Senhor. Então, é, na realidade, um exercício diário. Eu confesso a vocês que meditar e pensar na soberania de Deus é algo que me traz conforto, consolo e segurança. Porque eu vou compartilhar com vocês um dos meus medos pecaminosos. Só. Confesso. Eu acho que assim, o que assombra, ou já assombrou muito, hoje não mais, mas eu acho que há momentos em que ele assombra o meu coração, é de eu morrer e deixar minha filha e meu marido sem mim. Mas não no sentido de, por exemplo, eu não me preocupo se meu marido for casar de novo, mas eu me preocupo como é que eles vão ficar sem mim. Como se eu fosse a toda-poderosa. Porque nós mulheres temos esse pensamento, esse sentimento, essa sensação. A gente se acha, né? A gente acha. Faz tudo pra gente, né? Ninguém consegue fazer nada sem a gente. O marido não vai conseguir achar a meia em casa. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos. Se a gente não tiver com os nossos filhos, eles vão desandar. A gente pensa assim. Eu já deixei tudo esclarecido. Eu já deixei tudo dito para elas, né? Se caso eu for você já resolveu. Já com elas. Não vai deixar de ir para a igreja, no domingo vou arrumar quem leve, não te preocupe, tudo esclarecido. Tipo assim, vai dar tudo certo, né? Vai sentir tudo, tipo assim. Porque eu acho que a vida, você tem que prever certas coisas. É difícil você imaginar. Não, a gente não tem que prever. Não é prever. É tipo assim, imaginar, se antecipar, colocar para as pessoas que isso pode acontecer, né? A gente está sujeito. Exatamente, pode acontecer. Pensar na possibilidade, exatamente. Né? E dizer que pode acontecer, né? No caso, tipo assim, você trabalhar a sua mente, só que é difícil, né, amada? Minha mãe fica dizendo que quando ela morrer, ela não quer ninguém chorando, ela quer que a gente faça o enterro dela, igual o povo nos Estados Unidos faz o enterro
do blues, acho que é do blues, é do soul, não lembro, que eles é gente cantando, é uma banda, não sei o que, todo mundo dançando. Aí vai ser as músicas, tá lá, as músicas. vai ser desse Então, jeitinho. eu já tive muito esse medo, né? Hoje não me assombra tanto, mas o que me fazia o conforto era justamente a soberania de Deus, porque não sou eu. Não está no teu controle. A minha filha, o futuro dela não está As tuas mãos. da minha presença. Né? Não está Depende nisso. de Deus, É não do de você. No momento é ele está te usando, mas não que isso dependa Mas se de você. ele também não me quiser... Exato. E é justamente eu pensar sobre isso. Não, Senhor, realmente a soberania de Deus me traz consolo. E é algo que nos constrange também. Porque Exato. a gente tem noção de quão pequena Com nada nós somos. a gente é diante da soberania de Deus. É como a Carla estava dizendo, se parece que se eu morrer, ninguém consegue fazer mais nada em casa. Gente... O mundo não vai parar. O mundo não vai parar. Vai prosseguir. A vida segue o seu curso, porque não depende da gente, depende do Senhor. E Deus, ele tem plano. E o plano de Deus? Quer dizer, foi falha no plano de Deus? Não, Ele não falha. Já estava certo. Ele não precisa de plano B. só a Ana que tem. Deus não precisa. O plano dele é perfeito porque ele é perfeito. Meu marido diz que eu gosto de me planejar porque vai dar errado. Ele diz que parece que é uma coisa que me traz um conforto, entendeu? Eu Uma pensar, segurança. não, se isso aqui acontecer, eu consigo resolver assim. Se aquilo ali acontecer, eu resolvo desse jeito. E tá tudo na sua mão, né, bonita? Ô Senhor, tem misericórdia. E a forma, né, que eu procuro assim para superar quando não, porque eu tenho medos pecaminosos que me assombram, né? E é trazendo sempre à memória a palavra de Deus. Eu me lembro quando a minha irmã descobriu que tinha câncer, eu desenvolvi síndrome de ansiedade sem saber. Eu não sabia que eu estava até com ansiedade. Então, eu comecei a temer morrer assim, tipo... De repente. Meu coração parar, pum. Aí eu comecei a ficar com medo disso, eu comecei a ter medo de sair na rua, de acontecer alguma coisa. E foi assim, o medo se avolumando. Aí eu procurei uma ajuda psicológica, né? Fui no psicólogo, mas eu tinha convicção de que a palavra de Deus que ia me ajudar, porque eu sabia que era algo que somente o Senhor... Aí foi muito engraçado, porque a psicóloga falou, mas o que você tem feito? Eu falei, olha, eu escrevi no papel os versículos quando eu penso nesses medos, eram 3 medos. Aí eu botei os versículos, ela não era cristã, mas ela era de uma outra denominação. Aí você traz para mim que eu quero ver. Aí eu levei para ela, mas o que me dava conforto, eu começava a falar a palavra de Deus alta, no quarto, assim, falando. Olha, rebatendo aquele medo, que eu não devia ter medo, porque a minha vida estava, não, o Senhor é soberano. E começava a falar os versículos, e foi isso que me ajudou a superar. Foi confortando o coração. Me confortando. E superando. E hoje a mesma coisa. Não tenho, graças a Deus, eu não tenho mais essas crises de ansiedade. O Senhor me curou. Mas sempre que vem um medo, eu me volto para a palavra de Deus mesmo. E você, Joelma, tem algum medo pecaminoso? Eu tenho, menino. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando. Se tem uma coisa assim que às vezes me tira um pouco o sossego, em parte, né? Não é tanto assim, não. É achar que o dinheiro vai acabar e eu não vou conseguir fazer nada. O dinheiro vai acabar e o mês não vai acabar, entendeu? E não vai faltar dinheiro para comprar comida. Parece que tem mês que não acaba. Nunca aconteceu. Mas isso me causa uma certa ansiedade. Nunca aconteceu porque Deus provê todas as coisas. E Ele sempre me mostra isso. Teve uma vez que eu estava saindo de um emprego, comecei em outro, e no novo emprego eu ia receber um pouco mais. Isso sim, meu coração, eu não vou ter mais problema financeiro. Problema resolvido. E aí, o que aconteceu? Eu mudei de cartão, do cartão de conta salário para cartão de conta corrente. E o banco entrou em greve. E na mudança eu fiquei sem nenhum nem outro, porque o outro ia fazer.
E o outro foi bloqueado. O que eu estava usando, que era de conta salário, foi bloqueado automaticamente e o outro não chegou. Aí eu, Senhor, eu estou no emprego, caiu o dinheiro na minha conta. E o dinheiro está preso. O dinheiro está preso. Aí eu, e agora? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o moço do aluguel, que quando o dinheiro chegar eu pago o aluguel. Eu tinha um trocadinho, fui no mercado, comprei comida. E eu tinha o cartão para passagem para poder ir trabalhar. Aí eu, tá parcialmente resolvido. Segui o mês. E aí a comida, claro que vai acabando. Do nada não, porque foi a mão de Deus. O cartão chegou lá em casa. Ô, glória! Aí eu, aleluia! E aí, o que Deus me mostrou com isso? O que eu aprendi com isso tudo? E quando tenta vir esse pensamento na minha cabeça, eu lembro, quem cuida de você sou eu. Não é o seu emprego novo com um salário um pouquinho melhor que vai te sustentar, não. Sou eu que te sustento. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso traz paz ao meu coração. Quando isso começa a querer vir na minha mente, esses pensamentos de medo, de temor, o Senhor é quem supre a minha necessidade. E é Ele que vai continuar fazendo isso sempre. Ele me garante isso na palavra dele. E isso me traz paz, me traz conforto e vida que segue. Com a graça dele. Amém. Nós temos buscado essa sabedoria, nós temos tido essa sabedoria de buscar no Senhor, né? Mas tem muitas pessoas que buscam de outras formas lidar com esses medos. Você, em algum momento da vida, já buscou resolver de uma forma errada? Eu já fiz, sabe aqueles exercícios de meditação guiada? Que tem a musiquinha no fundo, imagine que você... Porque eu sempre fui muito ansiosa, assim, muito... ai, meu Deus, e se alguma coisa acontecer, e se der errado, como é que fica? E aí teve uma época na época do TCC que eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu sou arquiteta, aquela loucura de faculdade de arquitetura, virando noite, fim de período, faculdade, aquele desespero. E eu desenvolvi insônia. Então, eu deitava para dormir e a cabeça ficava... Funcionando. E aí, eu falei, cara, eu preciso resolver isso, porque eu acordava de manhã parecendo um panda. E aí, eu colocava aqueles exercícios de meditação guiada, né? E vinha aquela musiquinha, calma, imagine que você está em um campo, tal, aquela voz, estava lá eu no campo. Aí pense, esvazie sua mente, não sei o quê, pense em outras coisas boas. Aí do nada apareceu o meu projeto, assim, no meio do campo. Não. Tá dando certo isso. Deu ruim. Aí, exatamente. Não rolou. Aí eu me ajoelhava, eu sentava na cama, chorava, eu dizia assim, eu só quero dormir. Eu só quero dormir. Aí lá pelas tantas eu conseguia dormir. Depois de já ter chorado, já ter me desesperado, descabelado, eu dormia. E depois eu comecei a perceber que assim, não ia funcionar. Aquilo era uma fase, eu estava com muitas coisas na cabeça. E depois de uns dias isso foi passando. Tanto é que depois que eu apresentei o TCC, pronto. Voltei a ser gente. Nessa fase mesmo que eu estava com essas crises de ansiedade, eu achava que meu coração ia parar, né? Aí eu fazia meu marido me levar no hospital no meio da noite para fazer, porque eu achava que eu estava tendo uma parada cardíaca, alguma coisa. Tinha que fazer um eletro. Tinha. Aí toda vez ia lá fazer. Na terceira semana que eu cheguei no hospital, o médico falou assim. Aí ele viu que já tinha um registro histórico. Aí ele, um senhorzinho, né? Ele falou assim: a senhora está passando por algum problema? Porque assim, o seu coração de uma criança, seu coração está excelente. Por que a senhora está sentindo isso? Eu falei, eu acho que é porque minha irmã... Aí ele falou assim, eu posso lhe dar lhe receitar um remédio que vai te tranquilizar e vai melhorar. Aí eu falei assim, aí eu virei para ele e falei assim, o meu coração tá bom? Ele tá com alguma coisa? Ele não. Eu falei, então não quero nada. Porque eu poderia encontrar na medicação, né, aquele alívio. E isso seria pecaminoso, porque eu não tinha problema. E às vezes, eu não estou dizendo que a gente não precisa de um remédio, tá, gente? Por favor. Sim. Mas às vezes nós usamos remédio para dormir,
remédio para esquecer o problema. Ou a gente pode beber para esquecer... A gente não, né? A pessoa, né? Pode beber para esquecer o problema. Então, assim, muitas pessoas buscam paliativos para os seus medos. E porque não resolve a raiz do problema. Exatamente, não resolve a raiz do problema. E continua ali perpetuando, vai se perpetuando. E eu falei, não, eu não quero isso, porque eu sabia que, por mais que o remédio, sendo receitado, né, eu poderia me viciar, poderia ficar acostumada ali. Eu não queria isso. Eu falei, não quero isso para a minha vida. Então, a gente precisa também saber ir até a raiz do problema, porque eu sabia que a raiz do meu problema não era física. Não era um problema físico. Então, eu queria justamente a cura do Senhor, né, na verdade. Então, vamos falar um pouquinho não, vamos fazer a introdução do temor santo, para que as pessoas possam entender. A gente já falou de temor pecaminoso, e vamos falar agora sobre o temor santo. O que é esse temor santo, meninas? Que aqui o livro aborda. A autora, ela até coloca aqui na página 127, né? Que a definição do temor santo é justamente a gente compreender o santo temor de Deus e entender que ele é a resposta para a nossa luta contra o temor pecaminoso. E, na realidade, o temor santo é a gente temer ao Senhor, né? Entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. E o temor santo, pelo menos, assim, né? Acho que fica fácil da gente colocar isso, é um respeito, né, a pessoa de Deus, a quem Deus é e a sua soberania. Então, quando a gente tem esse temor santo e a gente entende que a gente tem um Deus que cuida de nós e que nos supre, a gente consegue combater o temor pecaminoso. Isso aí, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta falando sobre temor santo. Estamos de volta com o podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema Cristo, a resposta para o seu medo. Nós começamos a falar sobre o temor santo. E agora a gente vai dar continuidade a essa parte do livro que fala sobre o temor santo. A Ana estava falando aqui que o que é o temor santo, Ana? Repete aí para a gente. Tá. A autora, ela coloca que o temor santo é justamente a gente compreender, né, que esse temor ao Senhor é a resposta para a nossa luta contra o temor pecaminoso. E um pouco mais à frente, ela vai dizer que esse temor, ele é santo e justo, e é, na realidade, uma reverência que a gente tem ao próprio Deus. Então, entendendo isso, né, o próprio versículo de Provérbios, ela coloca aqui Provérbios 9:10, diz que esse tipo de medo é o princípio da sabedoria. Então, a partir do momento que a gente tem essa reverência, esse temor para com o Senhor, e nós entendemos que Ele é soberano e que Ele cuida de nós, que Ele está acima de todas as coisas, a gente começa a entender que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa ter esse temor pecaminoso, ou seja, esse medo que nos paralisa, que nos domina, porque a gente tem um Deus que cuida de nós, que é soberano e que está acima de todas as coisas. Então, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter medo do homem, né? Que pode danificar o nosso corpo, mas a gente precisa, sim, temer ao Senhor, ter essa reverência, porque Deus é santo e Ele é soberano e criador de todas as coisas. Ela aqui, na 127, ela ainda fala assim, no finalzinho, é o tipo de medo que nos leva a confiar e obedecê-lo em tempos difíceis, porque Ele é Deus, é poderoso e está no controle. Um temor santo de Deus significa que quando estamos com medo, podemos dizer como o rei Davi, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes a angústia de minha alma e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Salmos 31, 7 e 8. E aqui ela continuou. Ela diz que Davi escreveu isso quando estava fugindo para salvar a sua vida. Então, era uma situação muito real e ele estava em sério perigo. Mas, ainda assim, ele se alegrava. Então, é aquilo que a gente estava falando. O medo, a gente sempre vai ter medo. Porque somos humanas, somos falhas, né? Sabemos que somos vulneráveis. O mundo é mau. Né? Hoje em dia, o mundo, né, assim, está terrível.
Porém, a gente pode descansar e confiar no amor de Deus. Esse é o temor santo, a gente crer de fato de que o Senhor está nos protegendo, está nos guardando. Essa semana eu ouvi um testemunho. Será que vai dar tempo da gente contar, Samara? Qual deles? Samara é do testemunho. Aquele testemunho da confiança de guardar a Kailane. Ah, tá. Mas eu acho que não sei se dá tempo, não. Dá não, né? Mas a gente pode contar um pouco. Abrevia. Sintetiza. Não, só sintetiza que você precisou. Eu precisei, um certo tempo, trabalhar, né? Eu sempre fui do lar. Só que em determinado tempo, esposa de militar, aquele salário, né, abençoado. E, tipo assim, nós mudamos para Manaus e, tipo assim, o custo de vida foi muito alto. Tipo assim, a gente não planejava, não imaginava que era assim. Então, eu precisei trabalhar. Só que eu não tenho família, não tenho rede de apoio, não tinha amigos, né, assim, de muito tempo de confiança. E também não tinha como pagar a creche para a Kailane. A Isabela ficava na creche. E eu fui chamada para trabalhar nessa creche da Isabela. E tinha a Kailane, simplesmente, que estudava no mesmo bairro que eu morava e eu trabalhava em outro bairro. Então, eu disse assim, não, ela vai para a escola de manhã, quando voltar uma vizinha traz ela, guarda ela em casa, e eu deixava o almoço para ela. E sabe quantos anos a Kailane tinha, gente? Chuta. 8 para 9 anos. Então, eu era recém-convertida. Eu ia me batizar em dezembro, estava passando por muitas lutas. Isso foi por volta de outubro, novembro, por aí. Sei que eu falei, Kailane, minha filha, você vai ter que ficar em casa. Eu vou trabalhar. Você vai voltar do almoço, você vai ligar o micro-ondas, você vai esquentar a comida, você vai ficar em casa, você vai... Aí eu deixava as tarefas para elas. E você não se preocupe, o Senhor está com você. O Senhor está com você, Ele vai te guardar. E quando eu falei isso para minha família, para minhas amigas, você é doida. Você não vai deixar. Abandono de incapaz. A outra disse assim, abandono de incapaz. Não, você não vai deixar. Gente, olha só. Eu confio plenamente. Você tinha essa certeza. Eu tinha essa certeza grande no meu coração. E a certeza era tão grande que nada mudava. E o que aconteceu? Ela começou a ficar em casa. Eu dizia assim, e se acontecer de alguém tentar entrar na minha casa, o Senhor vai estar com os anjos. São os anjos do Senhor que acampam. Eles vão cegar e eles não vão ver Kailane. Eles vão ficar cegos. Era uma certeza. Era muito grande. Eu sabia que nada ia acontecer à minha filha. E eu passo essa certeza para ela. Isso eu acredito assim, é uma coisa que eu passo para elas. É a certeza que Deus está no controle da vida dela. Eu vou faltar, mas o Senhor não vai faltar na vida delas. E o que aconteceu? Uma certa vez, Kailane acordou com o olho inchado de uma irritação alérgica. E eu tive que deixar ela, porque eu estava nos 3 meses de experiência, eu não tinha coragem de levar ela para o trabalho, eu não podia faltar. E eu disse, minha filha, fique aqui, que meio-dia eu vou ligar para você. Fique com o celularzinho, o celular não deu sinal. E eu fiquei com uma pessoa que é assim, falante, alegre. Eu estava no trabalho assim, ó. Aí o capitão lá da creche falou, o que está acontecendo, Samara? Você não está aqui, você não está almoçando? Aí eu disse, ai, capitão, aconteceu isso. Ele, e com quem ela está? Eu disse, em casa. E quem está com elas? Ninguém. Aí ele... Como assim, menina? Para tu ver, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por fim, Deus usou essa situação, que eu confiei nele, deixei a Kailane sozinha. Ele fez uma reunião com a diretora-geral da creche e disse assim, Kailane vai vir para a creche. A creche era só até de 5 a 6 anos, Kailane já ia completar 9, e ela foi a primeira criança, que ninguém saiba, que ela foi para a creche autorizada. Dizer o nome da creche. Não, ela foi autorizada e ela ficou lá, a partir desse, mudei ela de escola, e ela foi para lá, e tipo assim, eu vi a mão de Deus, ela presenciou o milagre, sabe? Isso aí, tipo assim, não tem nada que pague para uma criança ver o cuidado, a proteção de Deus no dia a dia, né? É a confiança que Deus está, Ele está. E como é que a gente pode demonstrar esse tipo de temor? Vocês lembram aí? A gente pode demonstrar isso, na realidade, do nosso dia a dia, né? Confiando em Deus, entendendo que Ele cuida de nós, que a gente pode, de fato, entregar todos os nossos problemas, as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Porque Ele cuida de tudo. Não é que, vou descansar em Deus e assim, pum, o problema sumiu. Não penso mais nisso, tá tudo certo. Não, gente, não é assim. Eu, inclusive, estava esses dias numa reunião, o irmão falou assim, não, se você esquece alguma coisa, procure um médico, porque tem alguma coisa errada. Mas a gente entrega aquilo nas mãos de Deus. Então, você não fica mais ali dormindo, pensando naquilo, acorda de madrugada desesperado, não.
Você ora, confia no Senhor e sabe que Ele vai resolver aquilo. Por mais que você não entenda. Então você chega, Senhor, tá aqui, tá nas tuas mãos. E pronto. Você descansa no Senhor. Você não fica elocubrando, pensando em como que você vai resolver aquilo, o que vai acontecer. Não, você entrega nas mãos de Deus. Isso é temer ao Senhor e, de fato, demonstrar esse temor. E também tem o trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Exato. Você pegar a palavra de Deus e ler salmos. Gente, o Senhor deixou a palavra demais. E todas as palavras que você poderia vencer o medo. Está na palavra. Você lê aquilo ali, palavra encorajadora, não temas. O Senhor é contigo. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Né? E é você viver aquilo ali, entra na sua vida, né? Por mais que tenha medo, tipo, que a gente estava falando de medo no começo, quem não estava com medo, né? No chamado desse, de participar. Eu botei um monte de versículo de medo nos status hoje. Eu estava com medo, mas a gente enfrenta os nossos gigantes. O medo só não pode nos paralisar. É natural do ser humano, ainda mais nós pecaminosas, né? Do nosso eu pecaminoso, nosso pecado habita em nós. Só que a gente não pode se entregar ao medo. Isso aí. E a autora afirma, eu achei isso aqui bem interessante. A autora afirma que todos os nossos temores estão enraizados no fracasso de crer no Evangelho. Vocês concordam? E por quê? Quando eu não creio na minha prática diária, naquilo que Cristo foi capaz de fazer por mim, é como se estivesse limitando o poder dele. Gente, Deus desceu do céu, nasceu de uma mulher, viveu nesse mundo, morreu, ressuscitou, venceu a morte, tudo por amor a mim. Quando eu coloco o meu medo acima disso, é como se eu não acreditasse em nada disso. Como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Não é suficiente. Não fosse suficiente, não fosse verdade. E Jesus é suficiente. Ele é totalmente suficiente. Na verdade, Ele é o único que a gente precisa para vencer os nossos medos. Porque se a gente não acredita na palavra, que foi o que nos salvou e nos resgatou, então, como é que a gente vai confiar que Deus é a solução para os nossos problemas? A gente nem pode se dizer cristã, né? Exatamente. Porque a gente não está crendo verdadeiramente no que... Se a gente não crê que Deus não pode nos guardar... Ou desse medo, né? Que, vamos dizer assim, que é tão pequeno. Como a gente pode crer que Ele ressuscitou? Como a gente pode crer que nós iremos ressuscitar? Não, e que assim, que a gente vai morar na eternidade ao lado dele. Exato. A coisa não encaixa, não junta, não dá a certo. conta não fecha. E vocês podem citar uma experiência onde você venceu o medo através da obediência produzida pela reverência pecaminosa? Samara já falou o exemplo dela, né? Vocês têm algum exemplo? Quando eu vim para cá, para Manaus, eu tinha medo por conta do novo. Eu não sabia o que me esperava aqui. Eu sabia que Deus estava mandando eu vir para cá e me deu todos os recursos para me vir para cá. Mas eu não sabia o que ia acontecer quando eu chegasse aqui. Se soubesse, você era Deus, né? Se eu soubesse, eu era Deus, né? Se eu soubesse, também não teria nem vindo. Gente, porque o início, gente... É difícil. É muito difícil. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, que era assim, o meu convívio e tudo mais, estava tudo lá e eu aqui. Foi muito difícil vencer esse medo para vir e continuar aqui, permanecer aqui naquele início de tanta incerteza, de tanta... Do novo, né? Do novo. Era um emprego que não aparecia. Era muita coisa que estava acontecendo. E confiar em Deus e perseverar foi só por causa dele mesmo. Só, né? Só. E aí eu estou aqui para contar a história. Valeu a pena perseverar, confiar nele, descansar nele, entregar minha vida nas mãos dele. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Meninas, olha, faltam 5 minutinhos para a gente terminar, mas eu queria que antes a gente falasse um pouco, como eu sempre peço,
que desse capítulo sobre medo, sobre temores, o que Deus falou ao seu coração, o que você pode deixar aqui registrado para que as pessoas tenham uma síntese do que você aprendeu ou que foi importante para você? O medo, ele é algo natural, faz parte da nossa vida, mas que a gente não pode se deixar dominar por isso. A gente precisa entender que Deus é soberano, que Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que os nossos problemas e que a gente precisa confiar no Senhor. A gente tem que trazer à memória que Deus cuida de nós, Ele sabe tudo o que se passa na nossa vida. E eu falo isso falando muito para mim, porque como eu falei no começo, né, é um exercício diário, é uma coisa constante, porque, gente, assim, situações muito, muito pequenas. Recentemente eu tive uma obra que deu um problema na instalação do rodapé, a gente tinha que remover o rodapé, eu esqueci, e aí me deu esse estalo, assim, eu estava dormindo, de repente eu acordei, o rodapé. E aí eu já pensei, assim, em 5 possibilidades de resolver, nenhuma delas funcionou, foi outra situação, e aí depois eu fiquei pensando assim, gente, como é que as coisas funcionam, né? Isso é só Deus me mostrando assim, olha, queridinho, o negócio é o seguinte, não é você que decide como é que vai funcionar. Então, é isso, assim, são pequenas situações que a gente tem que estar sempre lembrando. Deus é soberano, eu não posso deixar esse medo me paralisar, e é o Senhor quem sabe como vai acontecer. E eu preciso confiar nele. Samara? É isso, você trazer à memória a palavra de Deus. No Salmo 56, a oração de confiança em Deus, que Davi escreveu, no versículo 56:3 fala: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Isso é uma segurança e uma certeza, né, que podemos, de fato, confiar em Deus, que Ele é soberano e que Ele está no controle. Ele tem nossas vidas. Que mal pode nos fazer o homem? O que é que tem no futuro que Deus já não está lá? E você se lembrar também de todas as dificuldades, todos os medos que você já teve no passado, que você já enfrentou, porque o Senhor estava contigo. E lembrar que dessa vez Ele também vai estar. E Ele foi fiel, né? E continua fiel. Porque Ele é fiel, Ele vai estar com você em todos os dias e em todas as situações de nossa vida. Joelma. Então, quando a gente fala sobre temer a Deus, o que vem à minha mente é não desonrar o nome de Deus. Quando eu tenho medo exacerbado ou medo pecaminoso, eu estou, de alguma forma, desonrando a Deus, porque eu não estou confiando que Ele é suficiente para resolver o meu problema, né? Para resolver a minha situação. Então, o que eu trago de lição desse estudo é isso. Não desonrar o nome de Deus com o meu medo pecaminoso, mas buscar honrar o nome dEle, confiando nele e descansando no poder dEle. Então, é natural nós termos medo. Faz parte, né, como nós falamos no início, fazendo uma breve recapitulação. Então, nós podemos ter medo, não é errado nós termos medo. Errado é quando esse medo nos paralisa, quando ele se torna um excesso de prudência que vai além daquilo que deveria ser. E que a grande questão é onde nós temos buscado a solução para esses nossos temores. Porque se a gente não tem buscado no Senhor, nós não temos tido o temor santo. Porque o temor santo, ele vai revelar, né, de fato, até mesmo a nossa identidade cristã, quem nós somos, se de fato somos filhas de Deus. Porque quando a gente pensa nos nossos pais biológicos, né, óbvio, a gente pensando dentro de uma família estruturada. O pai é aquela figura, né, que dá segurança, que protege. Uma criança não se preocupa com o que vai comer, nem numa situação normal. Passa nem na cabeça dela. Nem na cabeça dela, porque ela sabe que os pais estão ali. E assim é como nós devemos ser, né? O Senhor, Ele provê tudo o que a gente precisa, então a gente não precisa temer. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo que não importa os medos e os temores que você tem enfrentado, quer sejam medos pecaminosos, quer sejam medos prudentes, naturais,
ou até mesmo se você tem permitido que esses medos tenham controlado a sua vida. O importante é que Cristo é a resposta que você precisa. E, por isso, busque nele a ajuda que você precisa, porque certamente aqueles que buscam no Senhor jamais serão decepcionados. E nós ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo podcast Filhas de Sara. Deus te abençoe e até lá.